Olha só, acompanhar os primeiros passos do filho, as primeiras palavras, é algo importante na vida dos pais, né? Exatamente, Márcio. Tão importante quanto aprender a falar é identificar se essa fala está seguindo um processo correto, aceitável. Aqui no estúdio a gente conversa agora com Cecília Marques, que é fonoaudióloga e é graduada em linguagem também. Bom dia, Cecília. Bom dia. É verdade que os pais têm que parar com aquela história de ficar dizendo as coisas tudo no diminutivo para o filho, falar a palavra da maneira correta desde cedo? É assim, é um hábito muito comum, né? Às vezes os pais vão falar, pega o carrinho, e aí acaba falando tudo no diminutivo. E é mais difícil para a criança até aprender, porque a palavra de carro para carrinho torna-se até maior. Então, assim, é importante que os pais, eles, como modelo, passem o modelo correto para que essa criança ela aprenda, né, de uma forma mais fácil, que facilite, né? E às vezes também essa forma de falar sempre no diminutivo acaba fazendo com que infantilize mais ainda a fala dessa criança. Então, às vezes a criança vai crescendo, mas os pais ainda continuam falando, né, no diminutivo, falando, acham bonitinho quando a criança faz algumas trocas, acabam reforçando esse modelo que não é o correto. Cecília, e até que idade é permitido que a criança fale, digamos, errado? A fala, né, a linguagem da gente, ela segue um processo. Ela tem uma hierarquia dos fonemas, que são os sons, né, das letras, da fala. Então, a criança, a gente espera que ela tenha adquirido todos esses fonemas mais ou menos por volta dos 4, 5 anos de idade, que é quando ela adquire os mais difíceis, como o R de branco, por exemplo, o L de planta. Então, a gente espera mais ou menos nessa faixa etária. Mas é importante que a gente também preste atenção, porque se vem para mim uma criança com 3 anos, que só a família entende, né, então já chama a nossa atenção. Ela ainda está dentro daquele processo, mas uma criança de 3 anos eu já consigo me comunicar com ela, mesmo não fazendo parte do ambiente familiar. Então é importante que os pais estejam atentos a isso, né? Será que só essa mãe está conseguindo se comunicar? Outras pessoas também estão conseguindo? Como é que está a fala dessa criança? Então a gente fala que até os 4, 5 anos, mas a gente tem que estar sempre observando se está muito diferente. E como é que os pais podem ajudar no desenvolvimento da fala das crianças? Você falou a questão do sempre falar a palavra da maneira correta, mas existem algumas atividades, enfim, a própria TV pode ajudar a fazer isso? Assim, os pais, eles precisam participar, né, da vida mesmo da criança. Então, assim, é importante brincadeiras, né? Propor brincadeiras para a criança em que ela tenha que imitar situações do dia a dia, expor essa criança para a fala. Muitas vezes a criança ela não tem muita necessidade de falar, porque às vezes ela só aponta e a mãe já sabe que ela quer água e dá. Então, assim, proporcionar situações que ela precise falar. Então, o que é que você quer estimular na hora do banho, na hora da comida? Olha, o que é que a gente vai ter hoje? Então, está sempre colocando essa criança numa situação em que ela precise se comunicar. Estimular o lúdico, não reforçar quando a criança falar errado. Às vezes a gente acha bonitinha uma forma como a criança fala, mas não reforçar aquilo, e sim dar o modelo correto. E, como eu tinha falado anteriormente, não falar no diminutivo, não infantilizar demais essa fala da criança. Cecília, tem alguns canais infantis, né, que a dublagem, os desenhos, são todos cariocas. Então as crianças terminam, além de falar corretamente, eles falam, já começam a falar, aquela coisa bem carioca mesmo. Essa questão assim, dos vícios de linguagens, das variações linguísticas são bem comuns, principalmente aqui no Brasil, né, que é bem diverso. Mas no convívio familiar, depende das pessoas que ela convive, ela vai adquirindo normalmente essa fala. Ela vai na escola, com os familiares, ela vai adquirindo aqueles vícios. Às vezes a televisão influencia um pouco, ainda mais hoje em dia que a criança assiste bastante, mas geralmente ela é influenciada pelo meio que ela vive, aquelas pessoas que ela convive. Então, a partir desse momento que você percebe que a criança está com uns 3, 4 anos e já não tem essa facilidade, o ideal é procurar logo o especialista. Isso. É importante, assim, os pais observarem. Então, geralmente a gente fala para não comparar, né, uma criança com a outra. Mas a gente observa que tem alguma coisa que está muito diferente. Então, assim, qualquer coisa que os pais notarem, ficarem com dúvida, é importante procurar um especialista, procurar um fonoaudiólogo para que ele faça uma avaliação, né? Veja, observe aquela criança e, de repente, às vezes, uma orientação
já consegue modificar. E às vezes precisa de um tratamento e aí essa criança vai receber o tratamento adequado. O quanto antes, melhor. Ok, muito obrigada pelas informações. Fica aqui o alerta para os pais, né? Nada de ficar, olha que bonitinho, uau, uau, dodói a vida inteira, porque os filhos crescem, né? Pois é, mas a gente depois volta com a Cecília para tirar mais dúvidas sobre a fala da criança, que tem muita coisa ainda para ser